eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez poder estar conversando com vocês nesse bate-papo tão prazeroso que vocês promovem aí diariamente. Um prazer enorme. Tá certo, Marcelo. Nós estamos aí nessa correria, reta final de filiações. Tivemos aí recentemente um evento muito importante que foi realizado na cidade de Cascavel, inclusive com a participação de diversos prefeitos aqui da região Vale do Ivaí, inclusive o presidente Luiz Carlos Gil esteve participando, né? Outros prefeitos da região. E foi um evento muito importante para o PSDB no estado do Paraná, né, Marcelo? Foi fundamental. Nós estamos negociando bastante lideranças, prefeitos, vereadores, pré-candidatos para que venham ingressar o PSDB no intuito de fortalecer as bandeiras do nosso partido, engrossar um pouco mais as fileiras de oposição ao governo do PT. Os prefeitos sabem muito bem a crueldade que tem sido esse governo com os municípios, que passa cada vez mais atribuições, cada vez mais responsabilidade e, na contramão, cada vez menos recursos para que os prefeitos possam solucionar o problema das pessoas. A gente sabe que são nos municípios onde as pessoas vivem e são nos municípios que as pessoas querem ver soluções para os problemas que enfrentam no dia a dia. O evento foi grandioso, mais de 1.500 lideranças de todo o Paraná, região oeste, em peso, 34 prefeitos filiaram-se ao PSDB. O PSDB já era o maior partido no estado do Paraná. Hoje, com esses 34 novos prefeitos, são cerca de 110 cidades do nosso estado, administradas por tucanos, mais de 25%, mais de um quarto do estado está sendo administrado por prefeitos do PSDB. E todos com esse intuito, com esse objetivo de fortalecer os princípios do nosso partido, que é uma gestão republicana, municipalista, como o nosso governador sempre destaca, e ao mesmo tempo criticando o governo federal e a falta de republicanismo nesse momento onde o país vive uma crise sem precedentes, uma crise econômica, fiscal, moral e principalmente política. Então foi um evento muito importante e tenho certeza que os tucanos de todo o estado do Paraná e de todo o Brasil ficaram muito animados, até porque contamos com a presença do nosso presidente e do senador Aécio Neves, que teve uma fala pontual e todos reconhecem o grande trabalho que ele tem feito para ajudar o país a sobreviver frente a esse grave momento que passamos. Certo. Agora, Marcelo, você acredita nessa retomada da discussão do impeachment diante das situações que vem ocorrendo no país, com inflação, dólar alta, outras situações? Você acredita que isso deve ser debatido novamente, Marcelo? Olha, eu acho que deve ser debatido na medida em que a sociedade coloca em pauta esse tipo de discussão. E a gente tem visto a população revoltada, não só com os inúmeros escândalos de corrupção que atingem todas as esferas do governo federal, todo o partido dos trabalhadores da mesma forma envolvido nesses escândalos. A gente diz que na história recente do país nunca 2 tesoureiros do mesmo partido foram acusados, denunciados e condenados por desvios de corrupção. Todos eles envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Sem nem falar isso, a grave crise que vive, a credibilidade da política brasileira por conta do Partido dos Trabalhadores e do governo federal, a Petrobras, nossa maior empresa, vivendo uma triste história, vivendo lamentáveis episódios de corrupção. E foi feito um levantamento recentemente que aponta que a corrupção na Petrobras envolve um montante de recursos tão grande que é maior, inclusive, do que diversos países, que tem um PIB maior do que diversos países, o PIB da corrupção da Petrobras. Então, de fato, são situações lamentáveis e a população não aguenta mais. Corrupção, aumento de impostos, serviços cada vez mais deficitários, não vemos grandes obras, não vemos o governo federal conseguir expor claramente como que vai fazer o país sobreviver a essa crise. Anunciam reformas de ministérios que nunca acontecem, reformas administrativas que nunca ocorrem. Então, de fato, é uma crise muito grave o que vem acontecendo. Eu acho que como a sociedade tem se mobilizado, tem ido às ruas, tem apontado sua insatisfação e, ao mesmo tempo, com que forem existindo os fatos jurídicos concretos para que o impeachment seja discutido, eu acho que tem que discutir. Em toda a história recente da democracia e do Partido dos Trabalhadores da mesma forma, eles próprios pediram impeachment de todos os presidentes que passaram pela República desse país. Então agora, eles apontarem isso como golpe, é de fato de uma falta de vergonha na cara muito grande. Eu acho que tem que ser discutido, tem que ser debatido pelo Congresso, tem que ser debatido pela população, pelos segmentos que envolvem o nosso Poder Judiciário, e se de fato for comprovado existirem fatos jurídicos que deem encaminhamento a essas investigações, eu não vejo por que a gente não seguir adiante
com essa tentativa de demonstrar, de evidenciar os escândalos que estão sendo cometidos. E se nada for provado, muito bem, fica muito melhor ainda para o PT, que vai poder esclarecer tudo isso que está acontecendo com o nosso país. Tá certo. Outra situação, Marcelo, que nós temos observado é estados passando por dificuldades. Exemplo disso é Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui no estado do Paraná, até o seu pai passou por alguns desgastes aí já há tempos atrás, né? O estado do Paraná, o Beto Richa teve que fazer alguns cortes. E você acha que isso foi necessário para hoje estar como está, contas em dias, honrando convênios, mesmo com todo o desgaste e a popularidade que ele já tinha no início do seu segundo mandato, Marcelo? Olha, eu acho que foi fundamental, foi necessário demais para que o estado do Paraná possa sobreviver. É claro que não estamos numa ilha dentro do Brasil, dentro de uma bolha, onde as questões nacionais não interferem aqui no Paraná. Claro que interferem, e muito. Tanto é que o governador Beto Richa teve que, no início do ano, promover todo esse ajuste fiscal, todo esse rearranjo das contas, das finanças, dos programas do Estado, para poder adequar o Paraná a essa grave crise que vinha se avizinhando do nosso país de uma forma geral. Então, hoje a gente consegue ver que todo aquele desgaste no qual ele se submeteu, e já disse isso reiteradas vezes por todos os cantos que tem passado no Estado, que ao invés da sua popularidade, ele optou pelo futuro do Estado do Paraná. Então, foram medidas fundamentais, o desgaste foi evidente, todos nós acompanhamos, inclusive, com lamentáveis, tristes cenas que entristeceram a todos nós, movidas também por sindicatos e por órgãos da nossa sociedade, mas hoje muitas dessas pessoas que estavam lá, ou que acompanharam mais de perto aquele momento no início do ano, já começam a reconhecer que toda aquela iniciativa do governador, todo o esforço, a coragem e a ousadia do governador Beto Richa estão sendo fundamentais para que agora o Paraná não sofra tanto com aquela grave crise. E não é só o Rio Grande do Sul, são mais de 10 estados brasileiros que estão parcelando o salário dos seus servidores públicos, adiando o 13º, cortando investimentos, cortando recursos de todas as grandezas, enquanto aqui no Paraná a gente vive uma situação um pouco mais confortável. No início do ano para cá, batemos recorde ou ficamos em primeiro, oscilando na segunda posição na geração de empregos com carteira assinada. A produção industrial, da mesma forma, ficou em destaque em nível nacional e não está sendo fácil essa tarefa, vocês têm acompanhado. Já estão apontando aí, não só o Ministério do Trabalho, diversos outros órgãos ligados à questão do trabalho no nosso país, que mais de 500 mil de pessoas estão desempregadas do início do ano para cá. Isso que muitas delas eles estão sobrevivendo com seguro-desemprego, que daqui a pouco encerra o período de poder receber esse benefício. Indústrias se afastando do país, empresas fechando as portas, diminuindo produção, empregos, e aqui nós estamos conseguindo sobreviver e garantir aos paranaenses uma situação um pouco mais confortável. Além do mais, todo aquele arranjo que nós fizemos no começo do ano tem dado uma sobrevivência também às prefeituras. Hoje, só os repasses de IPVA e de ICMS que o governador reajustou no início do ano tem sido maior para os prefeitos do que o próprio fundo de participação dos municípios. Então a gente vê que em frente a todo esse bolo, toda essa fatia de tributos que são concentradas na União, é o governo do Estado do Paraná que está fazendo com que o Estado sobreviva, respire um ar um pouco mais favorável, pensando no futuro, e tem garantido aos prefeitos uma condição de melhorar de verdade a vida dos seus munícipes. Então, aquele início do ano turbulento foi fundamental. E lá atrás, o governador Beto Richa dizia que o governante que não tomasse aquelas medidas ousadas no início do ano, com certeza ia comprometer o futuro do seu Estado. E isso está acontecendo em mais de 10 estados do nosso país, e o Paraná vem vivendo um momento atípico frente a essa grave crise nacional, graças à ousadia do nosso governador, graças ao entendimento dos deputados e de boa parte da nossa sociedade que compreendeu a importância daquele momento e vem apoiando desde então todas as medidas que nós temos anunciado. Tá certo, então. Marcelo, é sempre muito importante ter a sua participação aqui conosco, falando com o Vale do Ivaí, que tem um grande carinho também pela sua pessoa, e deixar a sua inteira disposição. Sabemos aí da sua correria. Tem agenda a ser cumprida ainda essa semana aqui pelo estado do Paraná, Marcelo? Temos, nós vamos, acho que para a região noroeste, estamos fechando um pouco a agenda, alguns compromissos. Eu fui convidado também para algumas outras reuniões do partido, porque o prazo está se encerrando e nós temos aí que definir também todos os preparativos para as eleições do ano que vem. Então, de fato, vamos passar as próximas semanas todas aí correndo pelo estado do Paraná, mas é sempre um prazer muito grande poder conversar com vocês. Assim que eu tiver uma agenda aí pela região, vocês serão os primeiros a quem eu vou avisar, para
por esse carinho, por essa amizade toda que nós estabelecemos há muito tempo. Tá certo. Algum outro recado especial, o Vale do Ivaí fica à disposição, viu, Marcelo? Bom, deixo meu abraço a todos, em especial ao prefeito Didi, um grande parceiro, um grande amigo nosso, assim como diversos outros prefeitos de toda essa belíssima região do Vale do Ivaí. Me coloco totalmente à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, qualquer novas iniciativas que vocês tenham aí na rádio, aí pela região, para que eu possa aqui da cidade de Curitiba auxiliá-los, e sempre que convocado podem contar com a minha presença aí pela região da mesma forma. Tá certo. Um abraço, sucesso, Marcelo. Um abraço a vocês, obrigado mais uma vez pela oportunidade e um abraço a todos os amigos que nos escutam. Muito obrigado.